Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos contentes pelo privilégio de estarmos na casa de Deus, onde nós prestaremos culto ao nosso Senhor. Estaremos meditando na sua palavra, aprendendo mais do Senhor, também louvando ao nosso Deus. Nós saudamos aqueles também que estão acompanhando pela internet, que sejam também abençoados, que também possam crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus. Desde já, quero encorajá-los a terem consigo um exemplar da palavra de Deus, para que nós possamos crescer juntos no estudo da sua palavra. Nós vamos ficar em pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Depois cantaremos um hino e estaremos já estudando a palavra de Deus. Soberano Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome por tanto que tens feito em nosso favor, louvamos o Teu nome pela Tua graça, louvamos o Teu nome pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Porém, acima de tudo, louvamos o Teu nome pelo que Tu és, Pai. Ao contemplarmos, ó Pai, os Teus atributos, nós nos encantamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Nosso Deus, que estejas conosco, cuidando das nossas vidas, nos iluminando com o Teu Espírito, Senhor, para que possamos crescer nesta noite, em graça e em conhecimento da Tua palavra. Oramos assim, no nome de Cristo. Amém. Nós vamos cantar esse hino, hino 324, vou pedir ao irmão Jesaías para nos conduzir nesse louvor. Você que está em casa, é o hino 324 do cantor cristão. Nós cantaremos esse belo hino. Vamos cantar bem animado, bem forte. Seguro em todo o tempo, temor do mal, se enquadrado pela fé em Jesus. Não posso duvidar desse amor real, ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará no
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus, 1 João, dar continuidade a esse estudo, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, nós leremos os versículos de 7 a 15. Mesmo assentado, podem assentar, meus irmãos. Nós vamos ler esse texto e meditar, que os irmãos possam estar atentos à leitura que faremos. E permaneçam com a Bíblia aberta, assim poderemos crescer juntos. Como eu estou significativamente distante dos irmãos, eu peço peço a permissão para tirar a máscara. 1 João capítulo 3, versículos de 7 a 15. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Amém. Amém? Vamos então meditar, dar continuidade a essa carta tão rica de ensinamentos para nós, não é? Carta que foi escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João é conhecido como sendo o apóstolo do amor. Ele enfatizava o amor, tanto no seu evangelho, que é o quarto evangelho que João escreveu, já no final do primeiro século, como também em suas 3 cartas, nós encontramos a ênfase ao amor. Vocês podem observar como João enfatizava o amor. Ele era conhecido como o apóstolo amado, o apóstolo do amor. É somente lá em João que nós encontramos a motivação maior pela qual o Senhor Jesus veio ao mundo, não é? O amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós só encontramos lá em João 3,16, nós encontramos a manifestação do amor. Também nós encontramos João falando em suas cartas, né? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E João chega ao ponto de dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então João acreditava de fato que, já que Deus representava a essência do amor, aquele que ama
demonstra que é nascido de Deus, e aquele que não ama simplesmente não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que conhece a Deus vivencia o que Deus é, sendo Deus amor, nós vivenciamos esse amor. Eu gostaria de dizer o seguinte: João escreveu essa primeira epístola para a igreja cristã, e já no final do primeiro século, possivelmente depois que ele escreveu o Apocalipse, depois que ele escreveu o Evangelho, que é o quarto Evangelho, os estudiosos datam do ano 95 aproximadamente, primeiro século, final do primeiro século, o apóstolo João escreveu essa carta. Ele escreveu tendo um cuidado bem especial com a igreja, o cuidado em relação aos falsos ensinos que estavam invadindo a igreja cristã, especialmente o falso ensino de que Jesus Cristo não veio de fato, de carne e osso, que ele não sofreu ali na cruz, que ele não verteu sangue de verdade, ali era um espírito que estava lá. Então esse era o ensino que João combatia, e esse ensino estava encontrando lugar na igreja cristã primitiva, na igreja do primeiro século. Nesse texto que nós lemos, não é? Nós estudamos até a última terça-feira o capítulo 3 até o versículo 6, nesse texto nós encontramos João falando a respeito de coisas bem interessantes, ele qualificando aquele que é filho de Deus e também qualificando aquele que é filho do maligno, aquele que é filho do diabo, do adversário. E nessa condição, aquele que segue o adversário, aquele que imita o adversário. Nós então vamos observar nos versículos alguns destaques que hão de nos ajudar muito a crescermos no conhecimento do Evangelho da Graça, da Palavra de Deus. Muito bom. Versículo 7. Esteja comigo aí, com a Bíblia aberta, e nós podemos crescer juntos, não é? Versículo 7. Deixa eu ver se tem um clipe aqui. Tem, um minuto só. Pronto. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. João então começa com aquele tratamento que ele já torna usual em suas cartas. Filhinhos, filhos na fé, servos de Deus, filhos de Deus, amados de Deus, não vos deixeis enganar por ninguém. Nisso João está dizendo, olha, a mensagem do Evangelho é extremamente clara, o que parece é. E como nós nos deparamos tantas vezes com essa situação, né? Nós vivemos em um mundo que diz assim, nem tudo que parece é. Muito bem, mas essa não é a regra, essa é a exceção. A regra é a seguinte, o que parece é. Se eu encontro alguém andando com um capacete, eu posso imaginar que aquele homem tem uma moto, nos nossos dias, não é verdade? Porque ele tem características de quem possui uma motocicleta. Ele parece ter, ele pode até estar levando para outra pessoa, mas que parece que é dele, tudo indica que é dele, tudo indica sim, que ele tem uma motocicleta, tá certo? Então, o que João diz? Não vos deixeis enganar, aquele que pratica a justiça é justo, aquele que põe em prática a justiça é justo, tá? Assim como Cristo é justo, como ele é justo. Então, imitar a Cristo é o principal sinal de que nós somos cristãos. Não é claro isso? Não é simples isso? Então, eu pareço com Cristo, então eu sou um cristão. Como é que eu posso me identificar? Eu me lembro que o Senhor Jesus Cristo disse em uma determinada ocasião, né? Ele disse assim, vocês serão reconhecidos como meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Então, se vocês vivenciarem aquilo que representa a minha vinda, eu vim porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu vim porque amo vocês, tudo que está em mim é amor. A gente pregou no último domingo a respeito desse amor
de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo dizia, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No outro texto, o apóstolo Paulo diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Então nós encontramos em Cristo o amor. No próprio Evangelho de João, nós encontramos Jesus olhando para os seus discípulos, amando-os e amando-os até o fim, dando um sentido de que ele não deixou de amar em nenhum momento, mesmo quando eles se dispersaram após a morte do Senhor Jesus, ele ainda assim permaneceu amando. Ao estudarmos a oração sacerdotal, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo João, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo orando por nós de uma maneira extremamente amorosa, cuidadosa, pedindo a Deus por nós. Então, quando nós praticamos a justiça, nós estamos imitando a Cristo, porque Ele é justo, tá? Assim como Ele é justo. Agora, o outro lado da moeda, versículo 8, vamos lá? Todo mundo olhando para a Bíblia? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí nós encontramos algo que merece a nossa atenção. Nós encontramos uma associação do pecado com o diabo, tá? Porém, nós sabemos que ainda cometemos pecados. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca está mentindo, é mentiroso. Nós ainda cometemos, infelizmente. Porém, o texto explica exatamente a respeito do que João está falando. Ele não está falando de quedas, ele não está falando de pecados pontuais, dos quais nós nos arrependemos e nos voltamos novamente para Deus. Ele está falando de vida, de pecado habitual, de viver pecando. No mesmo versículo ele faz a comparação com o diabo, e veja o que diz, façam a leitura novamente. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Ele vive pecando. Habitualmente ele peca desde o princípio. Pecado quer dizer errar o alvo que Deus estabeleceu para nós. Nós somos criados para a glória de Deus. Quando eu desvio esse propósito, eu então peco. Eu peco. E é interessante essa colocação do diabo, né? Porque nós sabemos no relato bíblico que o diabo também tem um outro nome, chamado Lúcifer. E Lúcifer significa um anjo de luz. Ele é um anjo caído. Então ele era um anjo de luz que caiu. Então ele desviou o propósito que Deus tinha para a vida dele, para o propósito pelo qual ele foi criado. Deus criou os anjos dentro de um propósito. E o propósito, especialmente de Lúcifer, foi modificado, o propósito que Deus tinha para ele. Por isso o texto diz, ele vive pecando, ele vive desviando o propósito de Deus. E o texto fala a respeito disso. Quando nós pecamos, meus irmãos, nós estamos de alguma forma desconsiderando aquilo que Deus é. Nós estamos fazendo pouco caso do conhecimento abrangente que Deus tem acerca da nossa vida, acerca do que fazemos, acerca do que pensamos, acerca das nossas motivações. Nós estamos de alguma forma desconsiderando aquilo que Deus em essência é. Queremos muitas vezes como que ludibriar a Deus. Só que o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe do enganoso coração que habita em nós. O texto seguinte diz assim, tenho que continuar, vejam bem. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nessa parte B do versículo 8, nós encontramos uma mensagem extremamente importante. Sabe qual é? A de que nós não poderíamos destruir as obras do diabo. Não havia possibilidade. Se houvesse possibilidade de nós nos auto-justificarmos,
Jesus não precisaria ter vindo. Por isso que o texto diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não teria condições para fazer isso, mas o Filho de Deus teve. Ele veio nesse propósito, ele veio nesse sentido. Continuando agora, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Lembra do que eu falei agora há pouco? Não vive na prática do pecado, não vive pecando habitualmente, não vive constantemente pecando. Nós erramos, mas nós não devemos nos conformar com o erro. Precisamos buscar em Deus aperfeiçoamento. Isso é a santificação. Eu não posso me arrastar na vida cristã durante anos e anos cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros. Não, eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir, eu tenho que modificar, eu tenho que pedir a Deus condições de não mais cometer os erros que costumeiramente eu cometia. Isso é uma característica daquele que é nascido de Deus. Não se conformar com o pecado. Se hoje eu menti, e essa mentira precisa me incomodar, me entristecer. Por isso que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, ele diz, né? A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então eu preciso me entristecer em relação ao meu pecado. Enquanto eu não me entristecer em relação àquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, e conscientemente eu sei que me afasta de Deus, tá? Isso não vai me levar ao arrependimento. Eu vou continuar tendo uma vida cristã medíocre, uma vida cristã triste, uma vida cristã derrotada. Então eu nunca vou ter uma vida plena, porque costumeiramente eu estou pecando, né? Eu vendo a minha filha se alimentando, eu não sei se foi o jantar ou foi o almoço, e aí ela deixou cair um pouco de comida do prato, né? Aí eu olhei para o prato dela e vi que a comida estava praticamente toda na beirada. Aí eu falei para ela: olha, Sofia, a comida na beirada é bem facinho de cair, é igual a gente quando está andando na beira do abismo. É bem facinho de cair. Traz essa comida mais para o meio do prato. A vida cristã é assim, queridos. Eu preciso evitar os riscos. Eu sei qual é o meu calcanhar de Aquiles. Eu sei quais são as minhas inclinações. Então eu preciso evitar. Se eu sei que determinado contexto pode me levar a pecar, que eu possa evitar por amor a Deus, que me salvou, por amor a Deus, por amor à minha família, por amor a mim mesmo. Eu preciso evitar. Traga a comida para o meio do prato, que é mais difícil de cair. Assim também traga a vida mais para o centro da vontade de Deus, que é mais difícil de cair. Prioriza mais. Ame mais ao Senhor. Ame acima de todas as coisas, que é mais difícil de cair. Agora, se eu ficar sempre caminhando na beira do abismo, eu posso cair a qualquer hora. Eu estou dando brecha. A Bíblia fala do diabo como sendo um leão que está ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Então que nós tenhamos cuidado em relação a isso, não é? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, a semente do sangue de Cristo, a semente do Senhor. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. João é enfático em relação a isso, ele não pode, é inadmissível. Em outras palavras, João está dizendo isso. Não é admissível que alguém que nasceu de novo viva pecando. Nós vivemos hoje um evangelicalismo triste, representado por pessoas que
não demonstram temor a Deus, muitas vezes. Não é assim não. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele tem uma divina semente. Ele não pode viver pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Simplesmente por isso. A importância de ser nascido de Deus é muito grande. Não podemos jamais desvalorizar isso. Se somos nascidos de Deus, nós não vivemos nessa prática. Continuando, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eles se manifestam. Tá? Veja bem o que é que o texto está dizendo. Por isso que eu estava comentando com um casal domingo após o culto, e a respeito da questão da exposição da palavra de Deus, como ela é rica. Por quê? Porque se alguém quer discordar daquilo que está sendo exposto, não discorda do pastor, não, discorda da palavra. É o que a Bíblia está dizendo. Então nós nos manifestamos através da nossa prática, através da nossa vida. E a manifestação é essa. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em que? Continuação do versículo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E aí João pega, né, e puxa aquilo que nós falamos agora há pouco, não é? Nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Então aquele que não pratica a justiça, primeiro ele não procede de Deus, e portanto ele não ama a seu irmão. Mais na frente ele vai fazer o comparativo, né? Ele compara com Caim. E o próximo versículo ele mostra exatamente isso. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, desde o início, que nos amemos uns aos outros. Essa é a mensagem. Obviamente, e eu faço questão de dizer, João estava escrevendo para uma igreja cristã, para convertidos, para pessoas que formavam a igreja. Tá? A mensagem de Deus para a igreja é a mensagem de amor, que nós nos amemos, que nós tenhamos comunhão uns para com os outros. Tá? Então essa é a mensagem para a igreja. Por isso que Jesus Cristo enfatizou tanto isso, né? Ele dizia assim, um reino dividido não subsiste. Então a igreja, quando ela está dividida em seu pensamento, ela acaba afundando, cada um pensa de uma forma. Nós temos hoje inúmeras denominações, seitas heréticas, de tudo quanto é jeito, tudo levando o nome de cristã. Por quê? Porque são interpretações dúbias, são interpretações equivocadas, cada um pensa de um jeito, não há unidade no espírito. Se no essencial nós somos unidos, ou formos unidos, tá? Outras particularidades, outras coisas secundárias não terão muita importância. Eu já soube de uma igreja que se dividiu somente por causa do horário do culto. Porque um grupo queria um determinado horário, outro grupo queria outro determinado horário, então dividiu a igreja, o grupo foi lá, arrumou outro lugar, e só por causa do horário do culto. Então assim, é com tristeza que a gente vê o desamor. Como é que igreja é uma família? Igreja é uma família. Nós precisamos aprender a chorar com os que choram, a nos alegrar com os que se alegram. Então igreja é família. Algumas particularidades, tá, precisam ser sobrepujadas pelo amor que nós temos uns para com os outros. Continuando, versículo 12. Não, né, que é a continuação, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, ou não como Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Isso é muito interessante, por quê?
Na verdade, aquele que anda nos caminhos de Deus sempre é olhado de uma maneira estranha pelo que não anda segundo o caminho de Deus, né? Você já parou para pensar, vocês são jovens, né? Então, jovens, e nós que já fomos, né? Os outros aqui, nós já fomos. Já parou para pensar que os nossos amigos lá de fora, né? Eles não gostam de pecar sozinhos? Sempre chamam a gente, né? Sempre chamam, né? Então, quantas vezes nós fomos chamados, né, para participar de coisas, e aí a gente tem o Espírito Santo de Deus, assim, isso vai me afastar de Deus. Na verdade, isso aí não condiz com o Salmo 1. Se eu for fazer isso aí, eu vou estar, tá, abrindo mão de ser um bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, no momento que eu fizer isso, eu vou estar me associando. Mas pode observar, tá? Vamos fazer, vamos para ali, vamos beber, sabe? Eles não querem fazer sós. E quando você diz que não vai, então você é odiado. Hoje eu atendi um rapaz que eu quero muito bem, tá? E ele dizia para mim: olha, pastor, eu estou muito triste porque eu tinha uma amiga e ela queria que eu cometesse algo que vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro, se choca com os meus princípios. E eu disse: não, porque eu tenho uma cosmovisão diferente, porque eu tenho então você, chamou logo de uma das palavras aí da moda, né? Homo alguma coisa, você é isso, você é aquilo, eu não quero mais conversa com você. E eu dizia para aquele irmão, meu querido, tá? Sempre nós seremos odiados, mas antes do mundo nos odiar, o mundo odiou a Cristo. Estranho é quando o mundo não nos odeia. Estranho é quando o mundo não nos acha esquisitos. Estranho é quando o mundo não nos acha pessoas que não são agradáveis. Porque antes do mundo nos odiar, nos rejeitar, nos achar esquisitos, tá? O mundo também odiou a Cristo, ao Senhor Jesus, tanto que crucificou, tanto que matou o próprio Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, não é? E a razão pela qual Caim matou Abel, né? Diz assim: porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então havia o que? Um conflito, não havia identificação. Se Abel também resolvesse pecar igual a Caim, eles estavam juntos, brincando e brindando a falta de prioridade a Deus. Mas como um priorizou e o outro não priorizou, então o que não priorizou passou a odiar aquele que priorizou. Como nós encontramos isso nos nossos dias? Como temos encontrado isso na nossa vida? Aquele que prioriza o reino de Deus, então é rejeitado. Acontece até dentro de casa, acontece na família. Eu quero dizer assim, isso às vezes dói o meu coração, aquece o meu coração quando eu vejo dentro de casa: não, mas eu não vá não, porque eu quero. Não, melhor coisa é vir e trazer a chave no bolso, é pedir a Deus condições para estar na casa de Deus, não é? Então o melhor caminho é esse, porque do contrário vai haver um crescimento estranho, diferente. Então dentro das nossas casas vai ter um Caim, vai ter um Abel, pode acreditar. Vai ter um que vai ser mais consagrado e vai ter outro que vai ser mais relaxado. E fatalmente os Caíns odeiam os Abéus, tá? Pode escrever isso, acontece isso sempre. Eu tenho visto isso rotineiramente, constantemente, dentro das nossas casas, os Caíns e os Abéus, tá certo? Uns que querem oferecer o melhor para Deus e outros que querem oferecer qualquer coisa. Aí fica aquele conflito dentro dos nossos próprios contextos, dentro das nossas próprias igrejas. O ideal é que todos nós possamos oferecer o que há de melhor em nós para o Senhor. O melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos dons, o melhor daquilo que Ele tem nos dado, o melhor, porque Ele entregou o que representava o seu melhor. É interessante, não vou investir tanto tempo nisso, mas eu gostaria de fazer uma reflexão com você.
Quando nós lemos que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, é muito importante que nós nos lembremos que tipo de amor o Senhor nos amou. Não é o amor da boca para fora. Se nós queremos fazer essa comparação, porque nós recitamos muito esse versículo, né? Nós te amamos porque tu nos amaste primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Tá? Recitamos muitas vezes. Só que, para recitar esse versículo com sinceridade, com legitimidade, é importante nós sabermos que tipo de amor o Senhor nos deu. Ele nos amou a tal ponto de ter entregado seu próprio Filho. Você e eu teríamos condições de fazer isso? Ele nos amou a ponto de dar aquilo que era o melhor dele. Tá? E nós temos dado o quê? O resto, tá? Um pouquinho, aquilo que quando der, certo? Se eu tiver afim, se eu não tiver muito cansado, se sobrar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu acho, porque hoje a questão do eu acho está em moda, né? Como se o que eu acho tivesse algum valor. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que seguir aquilo que a palavra de Deus me diz. Do contrário, eu vou ser fiel ao meu achismo e não aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E é interessante isso, porque eu estava observando, eu não sei se tem alguém com outra versão, a palavra maravilheis. Todo mundo é maravilheis aí? Todo mundo maravilheis? É? Pois é, o que João está dizendo é o seguinte: não fiquem espantados, né? Não fiquem espantados, tá? Porque o mundo odeia vocês. Que isso não cause espanto a vocês. É normal, é normal. Os Abéus serem odiados pelos Caíns, tá? É normal, né? Os Abéis, sei lá como é que é, o plural, né? Mas serem odiados pelos Caíns é normal. Então assim, não fique admirado, não fique espantado, não fique maravilhado, olha, não, é normal. Normal porque os valores são diferentes, porque as prioridades são diferentes. O problema é quando o povo de Deus quer, para agradar o mundo, se nivelar ao mundo. Quando começa a dizer, todo mundo diz que é normal, então não quero ser estranho. É normal mesmo isso, viu? Aí eu estou me nivelando àqueles que se afastaram de Deus, aqueles que não estão em comunhão com Deus. Então que nós tenhamos cuidado em relação a isso. Não é normal não, queridos. Muitas coisas que estão sendo anunciadas como normal, não são normais à luz da palavra de Deus. E importa que nós agrademos a Deus e não aos homens. Se agradando a Deus, nós seremos simpáticos aos homens, amém. Se não, amém também. Eu acho muito difícil. Nós vamos perder. Nós estamos vendo disso, nós vamos perder algumas companhias. Nós não seremos mais bem-vindos, não seremos muito simpáticos se nós seguirmos a Cristo como Ele espera que nós sigamos. Não adianta, porque nós não podemos jamais agradar a dois senhores. É impossível agradar a Deus e agradar ao mundo, ao diabo. Até porque, né, no mundo jaz o maligno. Essa é uma realidade bíblica. Versículo próximo, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É tão interessante isso. Por que João enfatiza tanto a ideia de amar ao irmão? Porque amar de verdade não é tão simples. Porque amar de verdade é procurar sentir o que o outro sente.
é se colocar na perspectiva do outro, é procurar de alguma forma ter o sentimento, tá, condicionado pelo sentimento do próximo, amar, chorar quando ele estiver chorando, sorrir quando ele estiver sorrindo, é fazer da vitória dele a nossa própria vitória, e também sofrer com o fracasso dele. Então isso não é fácil. Essa é uma evidência muito clara. A igreja precisa aprender a amar. É óbvio que ele está falando do primeiro século, quando era tudo tão difícil, tá certo? E, muitas mulheres, ao se renderem ao Senhor Jesus Cristo, eram abandonadas pelo marido e ficavam na dependência da ajuda da igreja. Muitas famílias foram divididas por conta do cristianismo do primeiro século, do segundo século. Então, o amor era uma evidência, é se colocar na perspectiva do outro. E o versículo 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, eu mato o meu irmão muitas vezes com o meu ódio, com o meu desamor, com a minha falta de cumplicidade, com a minha falta de compaixão. Eu mato o meu irmão. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Quando eu demonstro ódio, desamor, falta de compaixão, eu estou de alguma forma matando aquela pessoa para mim. É interessante que eu vi uma definição para o que é oposto ao amor, e eu achei muito interessante. Então, o oposto do amor necessariamente não é o ódio que nós conhecemos. O oposto ao amor é a indiferença. É quando eu mato aquela pessoa para mim. Eu passo a ser indiferente, tanto faz ela estar aqui como não. Então ela é indiferente para mim, ela é como quem está morta para mim. É disso que o João está falando. Muitas vezes nós matamos o nosso próximo por não gostarmos da companhia dele, por desprezarmos, por sermos indiferentes ao nosso próximo, ao nosso irmão. Então que nós possamos compreender isso. Nós fomos nascidos de Deus. Se nós fomos nascidos de Deus, então nós devemos parecer, né? Porque não basta ser, tem que parecer que é. Tem que parecer que é. Tem que demonstrar que é. E como é que eu demonstro? Com amor, praticando a justiça, imitando a Jesus Cristo, imitando ao nosso Senhor em tudo que eu fizer, priorizando o seu reino, colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Tenham cuidado com essa história de dizer que não tem tempo, porque Deus pode muito bem fazer com que você deixe de ter tempo para as coisas que hoje têm tomado o lugar de Deus. Tenham muito cuidado, tá? Eu sei do que estou falando. Tenham muito cuidado. Porque eu já não tenho tempo, porque os meus afazeres são muitos. Cuidado para Deus não tirar todos os afazeres da sua vida, simplesmente porque você não tem dedicado nem 10% do tempo que Ele tem lhe dado. Um pouco do tempo que Ele tem lhe dado. Que nós possamos viver como quem de fato nasceu para Deus. Que acima de tudo, priorizemos o seu reino. Amém? Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Amantíssimo Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nesta hora nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Pelas instruções que nós recebemos da Tua palavra, Senhor. Nosso Deus, dá que possamos aplicar
a Tua palavra na nossa vida, Pai. Dá que possamos deixar de sermos meros ouvintes. Dá que sejamos praticantes da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Sonda o nosso coração nesse momento. Visita cada família e ser com aqueles que estão enfermos, Pai. Ó nosso Deus, tira-nos do comodismo, Pai. Desperta-nos para uma vida contigo, Senhor. Tu conheces todas as coisas e podes muito bem saber aquilo que nós estamos oferecendo para Ti se representa de fato aquilo que Tu mereces, se representa de fato aquilo que nós devemos a Ti, Senhor. Dá que possamos consagrar a Ti a nossa vida, os nossos dons. Senhor Deus, com a nossa igreja, com cada família, desperta-nos, Pai amado, para termos uma vida de comunhão contigo, Senhor. Dá-nos uma noite de paz, leva-nos em paz aos nossos lares e que tenhamos um restante de semana abençoado por Ti, Senhor. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, graça sobre a vida de todos.